E aí, Everson HMS na área mais uma vez, mais um conteúdo para você. No áudio de hoje eu gostaria apenas de estar deixando a minha mensagem ao dia que comemoramos ontem, conteúdo especial aí relacionado ao dia do professor. Eu gostaria de ter publicado ontem, mas infelizmente a correria ao qual eu estive submetido me impossibilitou. Mas enfim, antes tarde do que nunca, né? Uma vez que os professores são de suma importância na vida de qualquer ser humano, mas na realidade eu não vou só comentar a respeito dos professores propriamente ditos, profissionais, no que diz respeito ao corpo docente, mas eu gostaria de abranger um conceito mais amplo para o termo professor. O que acontece? Muitas pessoas não valorizam, a conceitualização da palavra professor. Muitos levam em conta apenas o profissional, ou talvez mais especificamente aquele profissional em que você não vai muito com a cara, aquele profissional que a pessoa tem uma certa antipatia. Mas é necessário que respeitemos, não só respeitemos, mas que valorizemos esses profissionais. Até porque se não fosse um professor, você não estaria entendendo o que eu estou te falando, você não estaria sequer navegando agora neste momento na internet, você não saberia andar. Eu digo você, mas isso cabe a mim, a todo mundo, a todos nós como seres humanos. Porque qual é o primeiro professor que nós temos? Por mais que pareça uma reflexão boba, se a pessoa que cuidou de você desde pequenininho, seja sua mãe, seu pai ou algum outro familiar, uma pessoa que te cuidou desde quando você nasceu, não tivesse te ensinado a caminhar, você talvez nem estaria aqui hoje me ouvindo. Porque você poderia ter tentado aprender sozinho, mas até pela inexperiência em dar os passos da maneira mais adequada, você poderia ter caído, batido a cabeça e simplesmente já ter partido dessa vida. Você poderia ter dado uma tropeçada feia e ter perdido o movimento de uma perna, ter se machucado. Então veja só até que ponto que vai isso. A pessoa que te ensinou a andar, não é que de fato ela era uma professora ou um professor formado e graduado, mas essa pessoa fez o papel de professor em sua vida pelo simples fato de ela te ensinar a executar movimentos da maneira mais adequada possível para que posteriormente você conseguisse tomar seu rumo sozinho. Agora eu vou tentar ilustrar duas situações para que você tenha uma maior noção da importância que um professor tem. Imagine você agora, se quiser até fechar o olho para você imaginar toda a situação, a cena, eu acho até interessante. Imagina você agora. Imagine que você tem uma viagem marcada de avião, daqui para outro estado. E aí, ok, chegou o dia, você foi lá, colocou suas bagagens, etc. Entrou no avião, o avião decolou. Passou mais ou menos 1 hora de voo, começou a dar uns probleminhas, o avião teve uns problemas, caiu no meio de uma floresta. Muitas pessoas se machucaram, mas o seu caso foi o pior de todos, foi um caso gravíssimo. E aí muitas pessoas ajudam a tirar você do avião, te levam para fora e se deparam com aquela mata fechada. E o seu caso só vai se agravando cada vez mais. E no local que eles te colocaram, tinha inúmeras plantas, muitas plantas, mato e etc e tal. E todas aquelas pessoas tentando salvar a sua vida, porque de todos o seu caso estava sendo o pior. E as pessoas, ao olharem ao redor, perceberam que tinha inúmeras ervas medicinais, mas também tinham muitas plantas extremamente venenosas. E o seu tempo de vida era de apenas 2 horas, caso não conseguissem te medicar corretamente. E naquele local existiam 3 ervas que juntas formariam um poderoso medicamento que poderia literalmente salvar a tua vida. Agora eu te pergunto, o quão valioso seria para você alguma daquelas pessoas ser um professor especializado nesse segmento? Percebeu a diferença que um professor faria? Vai outro exemplo. Digamos que você recebeu uma ligação, uma pessoa te falou algo, nossa, você ficou branco, gelou, uma emergência, você tem que tomar atitude rapidamente. Você arrumou suas coisas, fez sua mala, colocou tudo dentro do carro e foi viajar para outro estado. E aí você lá naquela ansiedade e tal, passou 1 hora de viagem, 2 horas, você mal vendo a hora de chegar no destino e ao você passar por um determinado trevo, você bateu o carro. Mas não foi, digamos assim, nada tão grave. Foi um amassado considerável, mas você está praticamente bem. E a pessoa do outro carro também não sofreu nada tão grave. Mas aconteceu esse imprevisto. E o local do acidente era completamente isolado, mal passava carro, sem iluminação e começava a anoitecer. Pensa bem.
e você naquela pressa não podia enrolar muito, tinha que resolver esse problema quanto antes para continuar a viagem por causa da emergência. E quando você desceu do carro rapidamente e foi tentar entrar em um acordo com outro motorista, pois você estava com muitíssima pressa, o motorista também desceu, e quando você começou a argumentar com o rapaz, veio a surpresa. O cara veio da Polônia, só fala polonês. Se fosse um brasileiro, não digo que seria fácil, mas seria muito mais fácil entrar em um acordo rapidamente ali, talvez uma palavrinha ou outra já seria o suficiente, dava um dinheirinho ali, pronto, acabou. Mas a partir do momento que você não entende nada que a pessoa fala e vice-versa, dá pra você imaginar o tamanho do problema? Agora eu te pergunto, o quão importante para você seria ter um professor ou uma pessoa que pudesse te auxiliar ao seu lado? Faria a diferença? Então veja bem, esses dois exemplos que eu acabei de dar são só para que você reflita um pouco quão importante é a existência dos professores. É claro que não necessariamente você vai aprender tudo na escola, né, em faculdades, através de projetos pedagógicos ou algo do tipo. Mas a partir do momento que você aprende algo, aquela aprendizagem partiu incontestavelmente de algum professor. Agora só um entretenimento, o que é que eu bolei aqui. Você sabe qual é a professora que não te abandona, que te ensina sem te responder e que quando te corrige é mais assustadora que um furacão? E a resposta é a vida. Agora vamos à explicação. Por que a vida? Porque a vida não te abandona, ou seja, ela está sendo exalada de você constantemente. A vida ela te ensina sem te responder, ou seja, você aprende muito vivendo. A vida não é uma pessoa, não é algo concreto que você pode ouvir. Então, ela vai te ensinar, você vai aprender com ela sem ela te dar qualquer resposta concreta. E quando ela te corrige, ela é mais assustadora que um furacão. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Para toda ação, uma reação. Tudo que você faz tem uma consequência. E quando você faz qualquer besteira, você pode ter certeza que a consequência daquilo vai, no mínimo, te fazer passar bastante mal. Entendeu? Então, basicamente é isso. Olha só, a vida ela te ensina. Ela também está vinculada ao dia dos professores. Veja bem, mas 3 exemplos que eu vou te dar aqui de como a vida nos ensina. Suponhamos aí que você saiu da sua casa um dia, de manhãzinho, um dia ensolarado, e aí você foi, sei lá, no supermercado, ou então fazer uma caminhada e tal. Você está andando lá pela rua, pela calçada, toda feliz e contente, ou todo feliz e contente. De repente você vê um cachorrinho tão bonitinho, peludinho, um cachorrinho que parece até de raça, né? Não aparenta ser cachorro de rua. E aquela carinha bonitinha, aquela carinha de Garfield, né? E de repente bate uma vontade tão grande de fazer um carinho nele. Quando você coloca a mão em cima da cabecinha peluda do cachorro, uau! Ele te morde ferozmente. De tal maneira que faz um ferimento grave na sua mão. Você sai já desesperado, vai pro médico e tal. Mas basicamente nesse contexto, o que a vida te ensinou? As aparências enganam. Vamos citar outro. Em um outro dia, digamos que você acorda com uma dor aguda no joelho e você já está se preparando para ir dar um pique, para ir correr. Isso eu falo até por experiência própria, já aconteceu comigo. E aí você tá vendo que você não tá legal, suas pernas não tão legal, seu joelho tá com aquela dorzinha, de repente você sai. Começa a correr e tal, você sempre pratica exercícios físicos, toda manhã você faz isso. E aí você começa a correr durante 10, 15, 20, 30 minutos, bateu 40 minutos, algo aconteceu. Você parou e não aguenta dar mais um passo sequer. Aconteceu uma lesão. E aí você se lamenta, se frustra, mas enfim, quando você reflete, o que a vida te ensinou? Nunca subestime os sinais do corpo. Então assim, são várias questões que envolvem o aprendizado, entendeu? Valorize mais o seu professor, valorize mais aquelas pessoas que te agregam valor, aquelas pessoas que te ensinam a conduzir melhor a tua vida, conduzir melhor aí os teus projetos, porque essas pessoas, mesmo que elas não sejam formadas em pedagogia ou em qualquer outra área especializada aí na didática, ela está te ensinando. Ela momentaneamente é seu professor ou sua professora, entendeu? Então, não podemos limitar o nosso campo de visão apenas para circunstâncias que nos desagradam, porque isso não só é ignorância, mas também um desrespeito à profissão que te possibilitou crescer, que te fez evoluir.
pois sem professor não chegamos a lugar nenhum. Então esta era a minha mensagem. O meu muito obrigado a você por ter prestigiado mais este meu conteúdo. Se você é professor aí, os meus parabéns. Eu não sei se eu falei no início do áudio, mas se você desconhecia os meus conteúdos, eu sou atleta profissional de corrida e também artista. E falando a respeito da minha atuação profissional recentemente, essa semana foi uma semana também de treino pesado. Hoje estou descansando, amanhã acordarei de madrugada para fazer um treino aí de 2 km de aquecimento, de 20 a 30 tiros de 200 metros com intervalo de 30 segundos, 3 km ritmado. Se você não é do mundo da corrida, é claro que parece que estou falando grego, mas enfim, se você tiver interesse também em estar acompanhando a minha carreira profissional, só acompanhar aí na página ou no meu canal no YouTube, ok? Mais uma vez te agradeço por ter prestigiado mais este meu conteúdo. Um grande e forte abraço e esteja sempre focado, centrado. Hoje para tudo sempre. Bye, fui!